Um dos grandes desafios das campanhas presidenciais nesse segundo turno é reduzir as abstenções, como a gente vem falando aqui. No primeiro turno, 20,9% dos eleitores não foram votar, maior taxa nesta etapa das eleições desde, 1998. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a professora de Ciências Políticas, Luciana Veiga. Professora, muito bom dia, obrigada por falar com a gente, seja bem-vinda ao Live CNN. Bom dia, Marcela. Bom dia, Evandro. Prazer estar aqui com vocês. Luciana, em relação às abstenções, então, já que a gente abriu e vai falar sobre isso, né? Quem que sai perdendo com o maior número de abstenções na sua avaliação? Então, Marcela, esse é um ponto que é bastante interessante pelo seguinte, de modo geral, né, se estimava que quando a abstenção acontecia, ela acontecia de maneira mais ou menos igual entre os diversos candidatos. É por esse motivo, por exemplo, que as pesquisas, inclusive as pesquisas de opinião, faziam essa estimativa, tratavam dessa maneira. O que a gente viu no primeiro turno é que, de acordo com os dados do TSE, a abstenção foi mais focada, né, entre os eleitores que têm a principal marca sociodemográfica que caracteriza aquele que se obteve foi escolaridade, da baixa escolaridade, baixa renda, baixa classe social. De modo geral, isso acontece em várias democracias. Aqueles que têm menos recurso cognitivo acabam, de fato, se abstendo mais. Mas o ponto é que, nessa eleição, né, esse perfil tinha uma clara demarcação para um candidato, que é, no caso, o candidato Lula. Né? Então, o que faz com que, em última instância, esse perfil que, em geral, comparece menos, ele tem uma tendência a um candidato específico nessa eleição. Então, respondendo a sua pergunta, quem mais sairia prejudicado seria o candidato Lula, havendo mais abstenção. Por que o candidato Bolsonaro também está muito atento a essa abstenção e quer trazer este voto? Porque é uma possibilidade dele expandir, né, a sua intenção de voto e tirar a diferença que lhe falta para vencer a eleição, já que a gente tem uma eleição com um embate muito forte entre os dois candidatos e um voto muito duro. Então, por isso que os dois candidatos estão preocupados e mirando a questão da abstenção. Professora, a gente viu aí uma decisão que permite que os municípios ofereçam um transporte gratuito para os eleitores no dia das eleições. São Paulo, inclusive, tem 48 horas para responder se ofereceria isso ou não. De que forma que essa medida poderia auxiliar, por exemplo, eleitores de baixa renda a irem votar no segundo turno? Então, Evandro, muito tem se falado a respeito disso, né? Muito tem se falado, inclusive tem alguns estudos que mostram onde que municípios que liberaram o transporte de maneira gratuita, que houve mais participação eleitoral. Tem alguns estudos que têm mostrado isso em relação ao primeiro turno. Então, se eles existem, a gente não vai bater de frente em relação a isso. Mas vamos lembrar uma coisa, é o seguinte, que no Brasil, né, no Brasil urbano, as pessoas tendem a votar perto de casa. Né? Então, assim, pode ter um impacto, mas não acredito que seja um impacto muito grande, porque a tendência é que as pessoas votem muito próximo de casa. Isso é uma coisa muito positiva do Brasil nesse sentido. Né? A exceção em casos de zona rural, aí já é outra história. Mas, como nós estamos por um triz para tudo, né? Então, isso também pode importar. Professora, as pesquisas mostram, né, um lento crescimento do presidente Jair Bolsonaro e uma certa estagnação do candidato do PT nessa corrida para o segundo turno. Isso pode ser traduzido num discurso em que a campanha do PT bate muito no presidente Bolsonaro e fala só do passado em vez de apresentar propostas para o futuro, e até o apoio do centro, né, como Simone Tebet, não surtiu muito efeito? O que a gente percebe é que
O Lula está tendo uma dificuldade muito grande de crescer, né, na pesquisa. Talvez ele já tenha batido ali o seu teto em termos de intenção de voto. A candidatura da Simone não agregou o empenho, embora ela tenha feito um empenho, esteja fazendo um empenho muito forte, né, destaques dela está viajando o país inteiro, muitas vezes sozinha, nessa tentativa de agregar voto para o candidato Lula, mas a gente não tem visto em termos de muito resultado. Não só a Simone, como várias figuras expressivas têm mostrado o seu apoio ao candidato, não tem surtido muito efeito, possivelmente porque ele já tenha batido no teto, né, do que possa conseguir em termos de voto. E lembrando que há uma campanha de ataque dos dois lados, né, e uma campanha muito forte, em que se começa a verificar a proximidade com a questão religiosa, que está muito forte, a proximidade com Deus, a proximidade com o diabo, quem é o próprio diabo, digamos assim. Então, você tem assim, uma questão muito forte em relação a isso, né? Você tem uma discussão muito forte em relação a isso, e a campanha negativa também impede uma candidatura ou outra de crescer. Essa mobilização do presidente Bolsonaro junto às igrejas, que tem obtido mais sucesso do que a mobilização de Lula. Lula agora enviou uma carta, né? Mas Bolsonaro tem sido mais exitoso nessa mobilização do que o presidente Lula nesse segundo turno, claramente. Professora, falando sobre a rota dos candidatos, Lula está em Minas Gerais, ele, segundo os nossos analistas, tem um temor ali de que o Estado não permaneça com ele nesse segundo turno, porque ele teve maioria lá. E Bolsonaro, por exemplo, traça estratégia também na Bahia, que é um grande colégio eleitoral, mas que tem uma preferência por Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que a senhora avalia agora essas estratégias de viajar o país e também focar principalmente no Sudeste de ambas as candidaturas? Isso. A questão de Minas Gerais é curiosa porque tem esse símbolo, né? Primeiro tem essa ideia de que quem ganha em Minas Gerais ganha no país, então isso é meio simbólico, é verdadeiro, né? A história tem mostrado, mas é também simbólico. Tem outro componente que Minas Gerais foi o segundo estado em que teve o maior número de abstenção. Tem um terceiro componente que o governador eleito Zema tem apoiado o presidente Bolsonaro, que é uma ameaça, né, uma preocupação para o presidente Lula e uma potencialidade para o presidente Bolsonaro. Então, Minas é muito central. Sem contar que Juiz de Fora, que os dois vão, também tem um componente importante. Por um lado, Juiz de Fora é governado por uma prefeita do PT, o que pode favorecer ao candidato Lula, e, por outro lado, tem um caráter simbólico do Bolsonaro, porque teria sido, como ele diz, onde ele ganhou a vida, né, pela segunda vez depois da facada. Então, você tem, assim, há uma concorrência aí pelos votos reais e também pelo caráter simbólico que esses o Estado, o município significam, né? E, além de tudo, o Bolsonaro busca a Bahia também, porque a Bahia, em última instância, é uma região em que o ACM Neto tem aí disputando o segundo turno, né? E há uma possibilidade de crescimento lá desse voto mais conservador que veio do carlismo, que hoje está com a Semineto. Então, há uma tentativa de expandir ali, talvez o que for possível dentro do Nordeste, sendo que a Bahia é um colégio eleitoral muito grande, o maior do Nordeste. Muito bom, a gente conversou com a Luciana Veiga, que é professora de Relações de Ciências Políticas na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Professora, muito obrigada, um ótimo dia, até uma próxima. Obrigada, gente.